Na história da civilização, considerando as descobertas e colonizações e não as proclamações, eu costumo considerar o Brasil como um país adolescente, percebendo que nosso povo se comporta de forma adequada a essa adolescência. Os adolescentes exercem sua independência, em grande parte, questionando as regras dos seus responsáveis, o que não raramente os levam a quebrar ou burlar protocolos que às vezes são fundamentais para a vida. O comportamento disruptivo, confrontador, a necessidade de provar contra-razões, de contextualizar e conferir verdades aos inversos, o uso desmedido da liberdade, o comportamento delituoso, o absenteísmo, entre outros comportamentos, são muito mais frequentes nesse período da vida do que se estima ou se comenta. Não são ações isoladas nem exceções. Por serem muito mais independentes do que na fase anterior à infância, os adolescentes acabam por ficar um pouco mais fora do controle físico direto do adulto, do responsável. Nessa fase, os responsáveis tratam de orientar, mas já não conseguem mais controlar as ações desses adolescentes, que na realidade vão criando seus próprios códigos morais, de ética e de conduta, com relação a si mesmos e aos grupos aos quais eles pertencem ou, de repente, querem pertencer. Questionam, corrompem as regras explícitas, negligenciam fatos, se expondo a situações de perigo, baseados meio que num heroísmo e em um super alto poder que, dentro de uma imaginação, pelo menos para mim, ainda francamente ligada às fantasias infantis, os protegeriam de qualquer dano, de qualquer dor, de qualquer ato ou consequência ruim. Eu olho pela janela, por assim dizer, e reparo que é assim, dessa forma adolescente que muitos se comportam hoje. Em tempos onde as regras para o combate ao coronavírus são claramente estabelecidas, onde a ordem de distanciamento, reclusão, higiene, cuidado e autocuidado são postas e muito bem estabelecidas, alguns indivíduos continuam a se comportar como adolescentes. Seguem negligentes, confrontadores e ignorantes para a praia, para as festinhas, para as reuniões, para os bares, e depois adentram em seus lares, talvez seus trabalhos, não sei, onde por certo encontram pessoas queridas que confiam e ignoram totalmente o comportamento dessa pessoa. Eu penso que todo esse comportamento eu não justifico possa estar intrinsecamente ligado a uma questão de tempo e de colonização. Uma questão de amadurecimento da nação. Por isso, nesse momento, eu quero conclamar aos mais adultos, aos mais responsáveis, aos mais maduros, para que possam, com calma, tentar esclarecer essas pessoas sobre a gravidade da situação. Esclarecer que ninguém está livre de se infectar com vírus, que não existem super-heróis, superpoderes, super-humanos isentos de contaminação. Esclarecer que ato heróico é cumprir a ordem técnica em detrimento da necessidade descabida de medir forças com quem detém o poder legítimo do conhecimento e exercer esse comportamento com a finalidade do bem-estar, não só próprio, como da coletividade, principalmente. Esclarecer a eles que seguir as orientações e praticar as regras estabelecidas é que poderá, sim, nos livrar de consequências maiores e muito danosas. E consequências existem. Esclarecer que precisamos ser adultos, ao menos para parar de testar, de confrontar se o que as autoridades estão dizendo é verdade ou não, procede ou não, precisa ser feito ou não. Esclarecer que precisamos olhar os países mais velhos, mais maduros, menos adolescentes, com o mesmo olhar que deveríamos ter para os nossos velhos entre aspas. Um olhar de aprendizado, de respeito, de reconhecimento aos saberes e não exercer o ato inconsequente de nomear como doideira, exagero ou algo a ser desprezado enquanto regra ou como mania. Penso verdadeiramente que é chegada a hora do amadurecimento, do comportamento ético e obediente às normas. É chegada a hora de sermos gentis e atentos uns com os outros, amorosos e cuidadosos, não somente com a gente mesmo, mas também com os outros que nos rodeiam.
precisamos mesmo dar esse passo para a nossa maturidade.